Paz e graça para você ligado aí no Se Não Vejamos, o podcast cristão que discute as questões práticas da vida de fé, da Bíblia, do povo de Deus, da igreja e assim por diante. Tanto é que hoje nós vamos conversar sobre um assunto que interessa a todo mundo. A igreja, ela é contra ou a favor das conquistas que as mulheres têm na história recente do mundo? Estamos no mês da mulher, acabamos de passar pelo Dia Internacional da Mulher e em tudo quanto foi lugar a gente viu manifestações e falas boas ou ruins a respeito dessas conquistas da mulher, que já há um bom tempo vem reivindicando igualdade de tratamento, principalmente no campo profissional. Pois muito bem, um monte de gente diz que a Bíblia é machista. A igreja repercute a Bíblia. Se não repercute, pelo menos deveria fazê-lo. Ela, igreja, que reúne mulheres, além dos homens, ela apoia ou ela olha de soslaio todas essas conquistas e essa jornada que a mulher vem efetuando ao longo das últimas décadas? Para conversar sobre isso, né, o pastorzão, pastor Luciano do Templo Vivo, escalou um casal que viveu e vive esse drama e essa situação complicada, né, que é o Roberto e a Joyce. Paz e graça, irmãos. Paz. Amém. Boa noite, paz. Boa noite. O Roberto é formado em? Engenharia elétrica. O senhor é engenheiro elétrico. Isso, engenheiro Chocante. Chocante. Que piada idiota. E a Joyce é? Contadora. Vocês se formaram em faculdades, se não me engano, você tem 2 faculdades, não é isso? Eu me formei primeiro em administração de empresas e depois, pela necessidade do mercado, da minha área de atuação, eu fiz ciências contábeis. Você já era casado ou era solteiro? Eu fiz ciências contábeis depois de casada. Beleza, maravilha. E o seu trabalho, qual que era? Antes, É? eu cheguei a trabalhar como analista, né, numa multinacional, mas também trabalhei em escritório contábil por muito tempo. A minha especialidade acabou sendo a área tributária fiscal na maior parte do período onde eu trabalhei. Então você é uma contadora especializada em fisco, tributos, Sim. misericórdia. Sim. Você gosta dessa atividade? Eu gosto, eu adoro. É? Números? Sim. Você se julga uma pessoa fria? Não me julgo uma pessoa fria, mas eu sou técnica, gosto de papel. Um pouquinho menos de gente, mais de papel. Fria e calculista, pastor. É. E isso não gerou problemas com o marido? Se bem que ele é oriental, os orientais são mais racionais também, é assim mesmo? Oriental, gosta de matemática, enfim, física, né? Mas, no geral, o oriental é mais racional, né? Mas, assim, para o nosso relacionamento, isso não foi isso que cria significância, assim, né? Pelo contrário, né? Ajuda a gente, né, a tomar decisões importantes dentro da nossa casa, principalmente de forma racional, né? Mas é a história que os opostos se atraem. Vocês são opostos, não? Porque, pelo jeito, né, os dois são metódicos. Gostam de números. Então. Eu acho que nós somos opostos nas emoções, né? Então eu sou uma pessoa mais emotiva, uma pessoa que vai mais por impulso, que toma decisões por impulso, que, digamos, que viaja mais nos sonhos, né? E ele é muito pé no chão. Eu acho que o nosso oposto seria isso. Mas quem chorou no casamento foi ele, que eu vi. Sim, eu chorei. Foi mesmo? Sim, inclusive no nosso casamento, né? Nós nos casamos na igreja católica, né? E durante o casamento, o padre teve que me emprestar o lenço dele. Né? Não brinca. No casamento, Depois, lógico, lavei e entreguei limpinho pra ele, né? Devolveu. Poxa. Sim. Mas vocês casaram na igreja católica? Na igreja católica. Então como é que foi o envolvimento de vocês com a fé? Então, durante esse período, né, antes da conversão, né, a fé era bastante distante, né? Porque nós
nos envolvíamos, principalmente a Joyce, né? Eu praticamente só acompanhava ela na igreja, né? Mas ela tinha as atividades na igreja e a gente participava da comunidade, né? Ela cantava no coral da igreja. Da igreja católica. Então, sempre foi muito ativa desde da minha mocidade, da minha adolescência, né? Grupo de jovens, retiro, ajudar a fazer o tapete lá, né? No Corpus Christi, e cantava no coral da igreja. E depois que eu conheci o Roberto, ele me respeitava a minha fé e me acompanhava. Ele nunca me proibiu, sempre esteve junto. Mas eu era sempre mais na fé, mais ativa, né? E ele me acompanhava. Você fiscalizava quando ele ia confessar? Não? Na verdade, eu acho que eu só vi o Roberto confessar quando a gente foi casar. Ah, é? Isso. Porque eu pedi, né, para que tivesse a comunhão no casamento, né? E aí ele teve que confessar. Foi a única vez que eu vi você confessar com o padre. Demorou muito, irmão. Não me lembro, mas eu acho que não. Não deu 2 horas. mas se ela era católica, você se denominava o quê? Eu fiz até esqueci os termos lá, né? O crisma, primeira comunhão. Isso, exatamente. Eu fiz tudo dentro da igreja católica, porque minha mãe, né, achava importante e ela pediu para que eu fizesse e, obviamente, né, eu fiz, né? Mas eu não era praticante, né? Eu ia na igreja só porque eu estava fazendo, por exemplo, a crisma e eu tinha que frequentar a igreja, né? Então não era assíduo, eu não tinha esse comprometimento com a igreja. Mas depois de casado, pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, ia para missa, os dois? Sim, aí depois de casado, sim. Como eu cantava no coral, eu tinha um compromisso, né? De estar ali com o coral todo domingo e ele me acompanhava. Você cantava que voz? Soprano ou contralto? Soprano. E faz parte do grupo de louvor da igreja? Não? No momento, não. Interessante, né, pastor? Um coral lá. É um desejo, quem sabe no futuro a gente vai ter um coralzão bonito lá, né? Eu sou fã. O coral é bom. Mas tem que fazer bem feito, né? O coral, porque você faz aquela coisa meio, né? Enfim. Agora, quem se atraiu por quem primeiro? Eu acho que lógico que eu me atraí primeiro, né? A gente estava em uma festa de peão na cidade em que nós morávamos, né? Em Lençóis Paulista. Calminho, vai à festa de peão? É o evento da cidade. É o evento da cidade, só tinha isso. A cidade tinha 60 mil habitantes e o único evento, Lençóis Paulista, fica no interior de São Paulo. E o único evento que tinha lá era essa festa. E aí, né, indo nessa festa, né, a gente encontrou um grupo de amigos em comum e eu conheci a Joyce, né, nesse grupo, né, e aí obviamente, né, me atraí por uma moça muito linda, né, carismática, tudo, e bastante decidida, firme naquilo que ela tinha de propósito na vida dela, né, ela tinha sonhos, eu também tinha, e a gente se identificou com isso. E quais eram os sonhos comuns? Então, eu tinha muita vontade, assim, do estudo, né? Eu falava que nada ia atrapalhar eu estudar, eu me formar, eu fazer carreira executiva, eu fazia inglês. Então, eu tinha tudo isso muito firme e eu falava pra ele que nada ia me tirar desse foco. E por que você tinha esses sonhos? Você vem de uma família que pensa assim ou... Enfim, é filha única? Não sou filha única. Eu sou a mais velha de 3 irmãos, né? O meu pai é contador. Então, como a mais velha, eu cheguei a acompanhar ele no escritório algumas vezes. E sempre gostei muito de matemática. Mas eu achava muito bonito essa coisa que a própria sociedade vai colocando, né, na nossa juventude, de que como é legal, mulher independente, né? E tudo mais. E a cidade era muito pequenininha, né? Eu não tinha costume de sair da cidade, então eu tinha muita essa vontade de sair, para ir para outra cidade, trabalhar fora e ser independente. Então para isso eu precisaria o quê? Estudar, né? Me dedicar ao estudo para ter uma boa remuneração. Eu na época eu pensava, eu tenho que ter inglês, eu tenho que focar numa multinacional, né? Então eu tinha tudo isso muito certinho. E o senhor pensava a mesma coisa, irmão? Eu pensava a mesma coisa. A diferença é que eu já estava formado, né? Eu, na época, estava trabalhando numa empresa em Guarulhos e durante essas vindas para visitar meus pais, né? Fui nessa festa e acabei conhecendo ela. Mas o ideal
que eu tinha na época era muito semelhante, né? De estudar, de fazer carreira, né? Eu me formei em engenharia e o meu sonho era ser gerente ou executivo de uma multinacional. Então era exatamente esse propósito que eu tinha, né? Hoje, eu, obviamente, enxergo diferente, né? Mas na época era o sonho do jovem Roberto, há muito tempo atrás. Quantos anos você tinha nessa época? Nessa época eu tinha 23 anos. E a Joyce? Quando a gente se conheceu, eu tinha 17. 17? 17. Que beleza. Estava no terceiro colegial, não pretendia namorar, né? Mas conheci ele. Mas por isso que eu falei, não, eu vou estudar, eu vou, né? Não vou casar agora, porque eu quero estudar, quero fazer minha carreira. Ué, e qual foi o golpe de mestre que ele deu, então, pra você? Ele insistiu bastante. Sim, muita insistência. O japonês é ligeiro, filho. Foi pelo cansaço. Mas como que ele insistia? Pelo telefone? Eu acabei passando meu telefone, ele me ligava. Eu trabalhava no caixa do supermercado na época, ele passava no meu caixa. Sim. Ah, é? Os outros caixas tudo vazio, mas ele pegava a fila no eu pegava a fila, ia lá para comprar um pote de sorvete e passava no caixa dele. E o detalhe, né? Como ele já morava fora, né? Já não estava mais na cidade, os nossos pais um quarteirão de distância, basicamente, um do outro, né? Então ele falava, tô na minha mãe hoje, vamos conversar, né? Então, assim, tinha essa insistência. Era charminho ou você tava resistindo mesmo? Eu acho que um pouquinho dos dois. Tá bom. Aí você aceitou casar com ele? Não no início, né? Assim, mas a gente resolveu começar o namoro, né? Então foi um namoro à distância também, né? Porque ele morava em Guarulhos. Depois ele morou em outras cidades também, né? Nessa busca pela carreira dele. Então teve um emprego dele em específico, que ele ficou 2 anos, que a gente se via uma vez a cada 2 meses, mais ou menos. Chegava a demorar para se ver. Né? Isso ajudou o seu propósito de fazer as faculdades. Sim. Tá, aí vocês se formaram, ele já estava trabalhando, aí vocês se casaram e foram morar onde? Nós fomos morar em Indaiatuba. Cidade boa, cidade rica do interior de São Paulo. Aí você começou sua carreira profissional também na sua área. Na verdade, eu não estava na minha área ainda, nessa época eu era bancária, né? Que eu fiz a faculdade de administração, consegui trabalho no banco. Mas o meu desejo realmente era trabalhar com contabilidade. Então, depois que a gente casou, eu decidi, né, que eu gostaria de realmente trabalhar na área contábil. Eu não queria fazer a carreira dentro do banco. E aí eu comecei a fazer a faculdade de contabilidade. E no final de 2007 eu consegui sair do banco e ir para uma empresa prestadora de serviço, depois para um escritório contábil, depois desse escritório contábil para a multinacional sonhada. Então você começou a subir. Comecei. Maravilha. Hoje você é presidente do quê? Não, eu já sou a dona de casa, dedicada a tempo integral ao ministério que o senhor me deu, né? Que é a minha família, meus filhos, meu esposo. E os sonhos? Eles existem, mas de uma forma diferente hoje. Hoje a gente nos uniu, né? Unimos os nossos sonhos, né? E nesse momento as conquistas do meu marido são as minhas conquistas. Foi assim, tranquilo, fácil. Você acordou de manhã e falou assim, fazer uma coisa? Não, houve um processo longo de transformação, né? É mesmo? Principalmente da minha parte e também da parte dela, né? A gente Por que teve da que sua passar... parte, irmão? Porque a gente teve bastante atritos no nosso casamento, né? Porque, assim, nossos sonhos eram individualistas, né? Minha carreira, as minhas coisas, né? Enfim, já não cabia mais, não tínhamos o mesmo objetivo, né? A mesma linha de chegada ali. Então começou a ter conflito, né? E a gente começou a pensar até numa separação, né? Porque, Chegou nesse nível? Sim, chegou. Quem tomou a iniciativa de usar pela primeira vez a palavra? Nós usávamos, eu nem lembro, né? Quem que usava primeiro aí. Porque assim, nós nos Antes casamos da em conversão. 2007, né? Nós casamos em 2007. Em 2011, 2010, 2011, a gente começou a seguir esses caminhos bem individualistas, que o Roberto comentou. Então era uma conversa constante. Nossa, se continuar assim, é melhor a gente se separar, não dá para ficar desse jeito, sem a comunicação que não fluía, né? Com essa coisa muito separada, um não sabia o que o outro fazia direito, né?
Vocês já tinham filhos? Não. Não. Poxa, e só os dois e mesmo assim não conseguiam Sim, se comunicar? A gente tinha exatamente. uma grande dificuldade porque o ego era grande, né? Então somos duas pessoas técnicas, digamos assim, teimosos no bom sentido, né? Ah, existe um bom sentido para ser teimoso. Essa eu quero saber como é que funciona. Não, eu também. Eu acho que ser determinado não é algo ruim. Ah, claro. Persistente, determinado, Sim. entendeu? Não é teimoso, imagina. Mas assim, nós éramos assim, muito individualistas com um grande assim, orgulho, ego, né? Soberba, sei lá, de tudo, assim, né? Muito. Eu confiava em mim, somente em mim, né? E ele também. Então, assim, era difícil a Ele briga. confiava em casa. você ou confiava nele? Confiava nele. Ah, Então, assim, a briga era grande, sabe? Porque eu sou a certa, porque o meu é mais importante, né? É o meu emprego, a minha carreira. É engraçado é que melhor eu fazer as coisas antes. primeiro isso foi o que uniu eles, pois é, isso Sim. não tô entendendo. né? E depois é o que culminou para separar eles. Exatamente. E aí? E aí começou a haver essa conversa, essa ameaça de separação, né? E um não entendia o trabalho do outro, a dedicação do outro. E a gente, assim, o Roberto passava muito tempo no trabalho, né? Eu reclamava com ele sobre isso, sobre essa ausência dele dentro de casa, por exemplo. E ele reclamava, talvez, o meu círculo social separado do dele, né? Com os amigos de trabalho, amigas de trabalho. Então tinha, assim, muita individualidade. Um participava da vida do outro, né? E... Mas cada um estava construindo a sua carreira. Exatamente. E estavam sendo bem-sucedidos. Sim. Muito bem. Estávamos caminhando, né? Começando. Assim, vocês estavam se tornando concorrentes mesmo, né? Tipo assim, Sim, não concorrentes. declaradamente talvez um pouco mais, mas havia uma concorrência. Eu acho que é isso. Acho que a competição. A competição gerava muito atrito e machucava muito o outro com palavra. Só que talvez seria uma competição não explícita, assim, né? Tipo assim, você nem percebia que estavam competindo às vezes. Não Mas percebia. deixa eu fazer uma pergunta mais assim, né? Porque além de ele ser homem, ele é oriental. E a tradição oriental fala que quem manda é o homem. Ele se impunha no casamento? Não, assim, ele não se impunha. Pelo menos eu nunca percebi, né? Mas eu também nunca dei abertura pra isso. Ah, você não deixou? Não, desde o início do namoro eu falava, ninguém manda em mim. Você falava Né, isso? amor? Sim, falava. E como é que você ouvia isso? Você fala, depois eu dobro ela. Não, é assim. Era Fala, uma questão de estratégia. Ah. Que Olha lá, não funcionou. Depois eu convenço ela, mas não deu. E o dragão foi crescendo. Sim, A velha paciência oriental foi empurrada. E aí, então, nesse meio tempo de 2010 para 2011, foi quando eu consegui a oportunidade para a multinacional. Então, quando eu fui para a multinacional, esse assunto parou, né? Porque a gente estava conversando um mês antes, assim, decidindo se a gente ia se separar ou não, quem ia ficar com o quê, né? Toda aquela história, mas bem pacífica, assim. Pra você ter uma ideia, a gente tava decidindo qual cachorro ficava A com gente quem. tinha 2 cachorros. Tinha 2 cachorros. Mas, irmão, ela é contadora, ela deve ter feito um inventário. Ela fez, Não, tinha inclusive. tudo certo já. Tava tudo anotadinho já. Eu tô falando. Eu tinha até nota fiscal dos pisos que eu tinha comprado pra casa guardada. Meu Deus. Misericórdia. Mas enfim, então assim, a gente já tinha conversado de como ia ser a divisão dos bens, como que as coisas iam acontecer. Mas aí veio essa proposta, digamos, do meu sonho. E aí eu falei, vamos dar um tempo nisso, porque agora eu vou passar pela experiência. Então eu vou ficar aqui mesmo na casa e aí depois a gente volta a conversar sobre esse assunto. Né? E ficou assim. Então a gente se conversava como amigos, né, no início, né, trocava ideia sobre o dia, mas assim, de uma forma muito tranquila. Peraí, eu não entendi essa parte. Como é que é, professor? Foi isso que você ouviu mesmo. Eles estavam dentro da mesma casa, mas não estavam vendo mais como marido e mulher. Não, a gente estava numa fase mais amigos, né, nessa fase. É assim, na verdade é uma fase que na verdade o casamento era só um contrato. A gente vivia dentro de uma casa, né, mas com objetivos diferentes, então a gente pouco se encontrava, né, e pouco diálogo. Né? E cada um correndo atrás do seu Não dava objetivo. satisfação. Mas não teve rancor de nenhum de vocês? Nenhum ficou meio rancoroso?
Poxa, mas isso eu não aceito. Eu acho que Os dois ficaram numa foi boa? muito tranquilo. Mas vocês estavam frios, vocês estavam Você frios. ficou numa boa, ele não. Não, a gente já estava se acertando, porque esses atritos já estavam desgastando muito nosso casamento, estava atrapalhando aquilo que a gente achava que era o nosso objetivo, né? Que era a carreira, enfim. Isso. Então, vocês Então, estavam a gente se acertando. separando. Defina se acertando. Nos acertando é separando. Mas aí, assim, eu falei pra ele, deixa eu passar a experiência, né? Porque se eu ia sair da casa. Então, pra eu passar da experiência, ver se vai estar tudo certo, porque daí eu tenho condições melhor de locar um outro lugar e sair da casa. Mas não passava na cabeça nenhum momento assim, poxa, meu casamento tá acabando, tipo, caindo por água abaixo, tipo assim, a gente precisa fazer alguma coisa, precisa fazer de uma parte ou de outra. Não passava isso na cabeça? Não, porque, assim, era uma visão que a gente tinha, que era a visão do mundo. Entendi. Que Porque era nós estamos falando que dos dois sem conhecer o evangelho ainda, né? Isso, conheci o exatamente. Evangelho. Que era a carreira ser mais importante do que um casamento. Entendi. Por isso, agora, os telespectadores e as telespectadoras estão entendendo por que o casal está aqui. Né? Porque, exatamente, eles têm uma história de vida. Hoje é dona de casa, renunciou à carreira dela. Já já a gente vai ver como é que foi isso direitinho. Em favor da família. Né? Agora, isso não é nada comum, pelo contrário, é muito incomum. E também não é nada fácil. Vocês chegaram a meio passo da separação, só não se separaram porque ela, como toda contadora, quer tudo na ponta do lápis. Deixa eu ver se eu passo na experiência. Se eu passar na experiência, tchau. Isso, aí eu saio da casa. Essa E você passou na experiência? Passei, mas aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, uma das nossas brigas, né, era que ele falava que trabalhar numa empresa japonesa, que é onde ele trabalhava nessa época, tem muita pressão, que o oriental é diferente para trabalhar e tudo mais. Por isso que ele chegava muito cansado, muito irritado, por isso que ele não tinha hora para sair da empresa. E essa ausência dele no relacionamento era uma das brigas, de combinar de sair e a pessoa não chegar, né? Então, isso era uma das brigas, nossa, né? E aí eu fui trabalhar numa multinacional japonesa. Que legal. Como analista contábil. Aí você viu. Aí você sentiu na pele. Você viu como que Deus é bom. Colocou ela no lugar. Você não ia ter que lidar com o japonês só, agora com o chefe japonês, a empresa japonesa. Eu passei um bocado assim, de estresse, de trabalho. Eu estava no último ano da faculdade de Ciências Contábeis, no último semestre. Então foi muito difícil, né? A cobrança, a forma como eles trabalham realmente é diferente da empresa brasileira, né? Isso a gente tem que concordar, né, Roberto? E aí chegou uma hora que eu falei... Ela chegava para mim e falava, nossa, eu não entendo isso aí, eu não consigo nem almoçar, não tem horário de almoço. Né? Eu falei, nossa, mas isso aí é a minha rotina, sabia? Eles só queriam planilha, só queriam conversar. E aí eu tinha um japonês lá que ele falava assim, que se ele não entendesse os tributos brasileiros, o Japão não ia entender. Então, tipo, eu tinha que fazer ele entender. Não, peraí. Aí você já está falando de algo além do milagre. Porque era muito difícil. Ninguém consegue entender o cipoal maluco, absurdo, estratosfericamente doido que são os tributos brasileiros. Já trabalhei com tributos. É muito difícil. Não, é impossível. Então, assim, eu passei muito estresse nesse período. E aí eu fiquei muito estressada realmente. Falei pra ele, não vou ficar lá. Não vou ficar, vou procurar outra coisa. O japonês já me basta você. Mas você acha que então falta... No caso, faltou... Você precisou passar por essa experiência pra você ter empatia. Isso, aí eu comecei a entender o lado dele. E aí, nesses 3 meses, eu meio que pedi perdão pra ele por algumas atitudes, por algumas acusações, algumas palavras relacionadas a não entender o trabalho dele. E aí isso nos quebrou, fez com que a gente voltasse a ter relacionamento. Que ele voltasse a me ouvir e que eu voltasse a ouvir ele como casal. Tá. Então, a história começou a mudar aí, durante esses 3 meses, né? É de Deus. E ainda não conhecemos o Evangelho. E aí, realmente, eu decidi que eu não ia ficar
eu saí da empresa, fui trabalhar como responsável pelo departamento fiscal em um escritório contábil. Falei para ele, eu vou voltar para o escritório contábil, porque eu gosto muito do ambiente, da rotina, da forma como é o trabalho, e depois eu vejo o que eu faço, né? Mas eu vou sair, não vou ficar, recebi uma boa proposta, e falei, eu vou aceitar, e saí. E aí, nesse meio tempo, a gente já tinha tentado retomar o nosso casamento, porque realmente esse momento nos quebrou, né? Nos aquebrantou, digamos assim, nos uniu. E aí, quando eu fui trabalhar nesse escritório, aí começou... Sempre tiveram pessoas que falaram do evangelho pra gente, durante toda a minha caminhada, a nossa caminhada junto depois. E aí, uma pessoa lá que começou a falar, e era um momento que eu estava fragilizada pelo que eu tinha passado, eu tinha ficado confusa, porque eu cheguei no meu sonho e voltei para trás, então eu estava num momento muito confuso, e aí a pessoa começou a falar, e aí eu comecei, cheguei em casa, né, eu falei, não, se tá na Bíblia dela o que ela me mostrou, tá na minha. Aí eu peguei a Bíblia católica, descobri que ela era uma Bíblia de estudo da família, com índice imersivo, mapa, e comecei a ler. E o que ela te mostrou? Ela me mostrou as coisas sobre imagem, porque eu era devota da Nossa Senhora Aparecida, né? Então, onde eu ia, eu chegava com minhas fitinhas, meus santinhos, meu computador e tal. A gente ia uma vez por ano na Aparecida do Norte. Eu pedia pra ele me levar lá, pra agradecer pelo ano, entendeu? Então, assim, e aí eu falei, não, se na Bíblia dela vai estar na minha. E aí eu comecei a leitura pelo livro de Gênesis, Êxodo, aí eu comecei a usar os índices remissivos e dar uma pesquisada aleatória e comecei a compartilhar com ele. Como a gente tinha voltado a se ouvir, ele me ouviu, né? E aí a gente decidiu juntos, que eu estava incomodada, já tinha saído do coral nesse período também, e que eu queria conhecer uma igreja evangélica. E ele aceitou ir comigo. Uau! Isso foi aonde? Isso foi em janeiro ou fevereiro de 2011. Não, em que cidade? Em Indaiatuba. Em Indaiatuba mesmo. E aí nós resolvemos, para que igreja nós vamos, né? E aí nós tínhamos muitos amigos da Igreja do Nazareno, da cidade de Indaiatuba, Igreja Central. E falei, olha a vida dessas pessoas, né? Como eles são leves, como eles, né? Eu falei, vamos começar, porque eu tinha amiga de faculdade, eu tinha amiga de trabalho do Nazareno, ele tinha amigos de trabalho do Nazareno. E aí nós fomos no culto de quinta-feira e aceitamos a Jesus nesse culto. No primeiro culto? No primeiro culto. Uau! Estava sendo ministrado e foi o dia da Santa Ceia. Era o dia da Santa Ceia. Né? E aí durante ao momento da preparação para a Santa Ceia, né? Aí, né, o pastor falou assim, quem que pode tomar o sangue aqui, né? É quem aceitar Jesus, né? E naquele momento nós nos olhamos e falamos, vamos aceitar a Jesus aqui. Na verdade a gente sentiu no coração, a gente olhou um para o outro, mas ficamos ainda ressabiados, com vergonha. E aí a obreira chegou até a gente, ela percebeu com certeza a nossa dúvida, entregou a Santa Ceia, a gente ficou na dúvida, ela falou assim, se vocês acreditam em Cristo, pode pegar. E a gente entendeu isso como a nossa aceitar de Jesus. Né? E aí passaram a frequentar a igreja? Sim, aí como nós somos metódicos, né? E o Roberto falou, se a gente vai ficar aqui, a gente tem que saber como isso aqui funciona. Ela vai fazer conta de novo. Engenheiro? Então a gente tem que frequentar. Cadê o diagrama? A gente tem que frequentar. Cadê o manual? Tem que entender o que muda, o que acontece, como que é, que a gente não pode simplesmente frequentar sem. Mas isso é tão importante, Ever, porque que pelo que dá pra perceber na história deles, parece que vocês não aceitaram lá, parece que vocês já saíram de casa decididos, já, porque você... Não, porque foram os três, né, exatamente, a Bíblia, porque dá um estalo, não, a gente quer... Parece que já estava assim, o Espírito Santo já estava trabalhando. Né? Durante esse período de estudo, né, que a gente começou a investigar, poxa, a Joyce começou a estudar a Bíblia, né? E a gente conversava sobre isso, né? Falei, nossa, mas... buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Em coerência a gente está encontrando aqui, né? Daquilo que a gente acreditava e daquilo que realmente é. Mas o de todo o coração eu vejo claramente nela. Sim. Mas ele, além de ser engenheiro oriental, racionalista, como ele mesmo mencionou,
Você não olhava, isso aí... Não, eu me senti tocado. Foi né? mesmo? Porque durante o período que nós estávamos juntos, desde a fase de namoro até depois, durante o casamento, pessoas vinham sutilmente a nós, né? E falavam de Jesus. Né? Falavam, olha, não é certo, né, a gente cultuar o santo, né? Mas isso, a gente se sentia ofendido, mas ao mesmo tempo a gente se sentia questionado ou levantava um questionamento nosso sobre aquilo, né? E às vezes sutilmente ela fala, não, Jesus te ama. Às vezes simples assim, né? Ou às vezes até o comportamento da pessoa que a gente olhava e falava assim, nossa, essa pessoa é diferente, o que será que ela tem, né? A gente tinha muito diferente? amigos, né? Como eu falei, por exemplo, dessa igreja, né, do Nazareno. Então, assim, a gente estava cercado por pessoas cristãs sem perceber. Quando a gente abriu o olho, a gente percebeu que realmente Deus já estava ali, né? Olha a importância, Heber, do cristão genuíno, né? Porque assim, porque tem cristão que ele só coopera pro cara não converter mesmo. Né? Não é verdade? Só causa escândalo. Só causa escândalo. E graças a Deus vocês estavam perto de uma pessoa que não precisou pregar muito com a palavra, mas com a vida, né? Com a vida, exatamente. A vida da pessoa falava o que ela era. Que bacana. Aí vocês foram tentar entender como é que funciona a igreja. Isso, a gente foi procurar saber o que a gente tinha que fazer, se tinha que se tornar membro, como que funcionava, o que a gente tinha que estudar. E aí a gente foi orientado a entrar na escola bíblica dominical, mas na classe de novos membros, de recém-chegados, para aprender o estatuto da igreja, como funciona e tudo mais, né? E aí a gente começou por aí, né? Isso. É onde a igreja foi fundada e as pessoas que estavam ministrando foram nossos tutores, né? Então, nos apresentaram a igreja, formaram amigos, né, lá dentro, nos levaram para células, né, da igreja, né, na época chamava grupo de comunhão da igreja, e a gente passou a se socializar também dentro da igreja. E aí esse casal... E o casamento melhorou por causa disso? Nós estávamos no relacionando melhor, mas nós tínhamos muito, assim, machucado por palavras, coisas ainda que não estava bem resolvida. Numa discussão o baú abria. Né? E aí esse casal que nos recebeu na sala de recém-chegados, novos membros, eles ministravam casados para sempre. Né? Acho que eles eram casais em treinamentos, né? Do Casados para Sempre. Eles falaram, nós vamos entrar como líder em treinamento desse curso, eu acho que seria um curso para vocês. E aí eles nos levaram para o Casados para Sempre. E aí houve realmente, digamos assim, esse fechamento da conversão, a restauração, o perdão, né? Principalmente o perdão, né? Que aí fez fechar, não só aparar as arestas, né? Mas fechar as feridas que a gente carregava. Exatamente. Limpar, né? Isso. Limpar tudo, né? Legal. Bom, vamos voltar para a parte profissional. E aí? Você queria ter o seu salário, o seu dinheiro, a sua vida profissional. Ficou aborrecida com o negócio de ter regredido, só porque voltou para o escritório de contabilidade, deixando uma multinacional. Mas pelo menos você viu que essa história de coisa grande é meio ilusão. Né? Foi. Eu trabalho numa televisão há 20 anos, eu sempre digo a mesma coisa, ninguém acredita. TV é ilusão, TV é ilusão. É uma tremenda uma ilusão, mas enfim. Você viu que não era, foi trabalhar no seu escritório lá. E aí? E aí que nesse período, né, com a nossa conversão, com a maneira diferente de nos tratarmos, né, e aí vem a questão polêmica, né, talvez aí chave de hoje, a submissão, né, o propósito, estar debaixo da mesma missão, caminhar junto, né, trilhar o mesmo caminho, ser uma só carne, né, então assim, isso começou a me confrontar. Porque assim, a conversa era, não vamos ter filhos porque nós temos carreiras, nós não temos tempo, não temos para se dedicar a isso, é uma responsabilidade muito grande, a gente não queria terceirizar, a gente tinha essa consciência. E aí o casamento começou a mudar, começou a vir esse desejo de ter filhos, e agora, o que a gente faz? Eu continuo? E aí a gente vai ter que rever os nossos objetivos, nós vamos ter que unir. E o que a gente faz agora? E a gente começou a orar, aprendemos a orar juntos e começamos a orar. E nesse meio tempo eu fiquei grávida.
da Eduarda, e a gente passou a gravidez da Eduarda orando. Sem planejar? Foi planejada assim, nós sentimos realmente que Deus tinha falado conosco, né? Na verdade, eu não sei qual é a crença dos pastores, né? Mas eu tive um sonho. A gente é pastor, a gente queria que Deus fale. Eu tive um sonho, e nesse sonho eu ouvi uma voz que falava que eu ficaria grávida em breve, né? E eu acordei com isso, conversei com o Roberto, e ele falou assim, mas se for verdade, ele falou, quem somos nós para impedir o trabalhar de Deus? Vamos deixar acontecer. E eu engravidei em menos de 15 dias. Assim, tipo, no outro mês eu Ou estava seja, não grávida. foi nenhuma alteração de planejamento familiar, porque não daria tempo, né? Não, foi assim, E a muito irmã se rápido. emociona quando lembra disso, então é porque foi muito forte. E aí com isso veio a questão do horário, o que vai acontecer agora? Eu vou parar de trabalhar, eu vou ter que colocar numa creche, veio toda essa questão, vou pôr numa escolinha particular, um berçário integral, né? E aí, o que aconteceu nesse meio tempo? A gente estava orando, né? E eu entendi essa questão, estava entendendo melhor a cada dia mais essa questão do servir um ao outro, né? De trabalhar em conjunto dentro de um casamento, de estar sobre a mesma missão, né? E respeitar o meu esposo. E aí o Roberto recebeu uma promoção exatamente na diferença do meu salário. Brincadeira! Meu 7º mês de gravidez. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vocês estavam pedindo direção de Deus e agora, o maior dilema, aí ele recebe uma promoção que cobria exatamente o seu salário. Se Exatamente. isso não é resposta de Deus, isso é o que é. E foi isso que aconteceu. E aí eu falei, eu estou entendendo que esse momento de eu me dedicar à família, me dedicar a você, me dedicar ao ministério que o Senhor vai nos dar dentro da igreja. E é isso. Mas e... Tá. Aleluia. Mas vamos lá. E aquela parte de, mas eu preciso do meu dinheiro, eu não vou ficar pedindo dinheiro pro marido, para ir no cabeleireiro, para comprar um esmalte, eu sei lá. E, assim, foi uma fase difícil para adaptar, porque eu era acostumada a ter o meu dinheiro, as minhas coisas, minha conta bancária separada. Ele nem sabia o quanto eu ganhava, e eu nem sabia o quanto ele ganhava, pra você ter uma ideia. Lindo casamento. Lindo. E aí, quando a gente se converteu, a gente começou a tentar unir isso. Um parênteses. Pastor, não é esse casal aí que dá aula de finanças? Exatamente. Hoje- Isso! Deus aí. Um não sabe do outro, cada um tem só. Vocês vão ver o que eu tenho com vocês. É isso mesmo. Exatamente, a gente teve que aprender. Ele teve que aprender também a respeitar as necessidades minhas, né? Porque uma mulher corta cabelo, faz luzes, precisa de uma unha, né? Então, tipo assim, tem essas questões. Então, a gente teve que aprender em conjunto essas necessidades um do outro, a criar novos objetivos, né? Objetivos em conjuntos, construir de novo. Mas você sabe que eu, assim, falando mais pastoral agora, eu atendo bastante casal, às vezes, na igreja, e me chamou muita atenção o testemunho dos dois por conta disso, porque assim, ninguém quer abrir mão disso. Ninguém quer abrir mão. Então assim, você desculpa a expressão, é quase um ET. Não é, entendeu? Porque não, é sério, porque assim, quando tem uma frase que a pessoa fala, antes de casar, aí é meu bem pra cá, meu bem pra lá. Aí depois que casa é meus bens pra cá e meus bens pra lá. Ou seja, ninguém quer compartilhar. Tem casais na igreja Templo Vivo, a igreja que eu pastoreio, que vivem desse jeito. Cada um tem as suas finanças. O casal não consegue compartilhar e não entende que assim, não é meu, é nosso. Sim. E essa talvez seja a maior dificuldade hoje para você viver família, porque as pessoas não querem abrir mão. No passado, quando as mulheres não tinham oportunidade, era fácil. Sim. Né? Mas hoje, quando a mulher, e ela super preparada, 2 faculdades, abrir mão disso e depender do marido, essa é quase um palavrão isso. Mas aí, assim, a gente foi se adaptando. A primeira coisa que ele fez para me dar um voto de confiança, porque eu sempre fui muito consumista, né? E ele não. Ele sempre mais poupador. Ele me colocou na conta conjunta dele e me deu o cartão da conta. Ele falou, você tem um cartão, eu tenho um, vamos administrar junto, vamos aprender junto. Muito né? bom. E vamos conversar junto, porque eu tinha uma mania muito consumista, de sapato, de roupa, de joia.
eu realmente gastava muito dinheiro. E aí? E aí a gente se adaptou, não foi um mar de rosas, né? Mas nós estávamos dentro de uma igreja acompanhados por líderes, por pastores, né? Desde quando a gente chegou, que nos ajudaram nessa caminhada. E a Universidade da Família, né, que traz esses cursos para dentro da igreja, quando a igreja deseja isso, lá tem muitos cursos na Igreja Nazarena. Então a gente foi para o curso de casados, nós fomos para o curso de filhos, né? Nós fomos para o curso de finanças, nós fomos para cursos individuais. Eu sozinho no curso de mulher única, ele sozinho no curso de homem ao máximo. Então a igreja foi cuidando mulher da gente. única e o quê? Mulher única e homem ao máximo. E homem ao chama o máximo. curso. Ah, é? Homem ao máximo? O que é homem ao máximo? É um curso sobre hombridade, né? Como a gente tem que se portar como sacerdote, como homem, como a gente deve tratar nossas esposas, por exemplo, e qual que é o nosso papel perante a família, né? Que é o mais importante. Não é papel de chefe? Não, é papel de líder. É diferente? É diferente, né? O chefe, ele vai te mandar, vai dar uma ordem, mas o líder, ele tem que fazer as pessoas te seguirem, né? Inspirar as pessoas para que elas possam querer te seguir. Houve algum conflito durante esse seu curso? Ou você... Teve vários, porque eu achava que nossos papéis eram divididos, né? Então, eu fazia uma metade, ela fazia outra metade, e na verdade Deus nos colocou responsabilidades, né? Como homem, sacerdote do lar, a responsabilidade, né? E ela tem que estar me auxiliando, mas dentro da mesma missão. Mas o que é auxiliar, né? Não é receber ordem, né? É estar compartilhando da mesma visão e a gente trabalhar junto para chegar no mesmo lugar. Eu nunca me senti diminuída porque eu nunca deixei de ter voz dentro do nosso relacionamento. Então, como a gente construiu isso tudo de novo, de uma forma orientada e baseada na palavra, porque esses cursos são cursos baseados na palavra, não vem da ideia de uma pessoa, né? Então, isso nos ajudou bastante nessa construção. E por isso, quando a gente chegou num determinado momento que a gente tinha passado por todos esses cursos, nós fomos convidados a integrar esse ministério e fazer parte dos casais que davam de famílias e davam os cursos. Entendi. Agora, no dia a dia, na questão prática, né? No mundo normal, no mundo comum, a ideia de você desistir do seu salário, da sua carreira, do seu sonho de menina, para ficar enfiada dentro de uma casa lavando roupa e louça, né, e pilotando fogão, é um retrocesso gigantesco. Se para você voltar para o escritório de contabilidade, você encarou isso como um retrocesso, voltar para casa assim, virar uma dona de casa, como se isso fosse um palavrão, como as pessoas reagiram, as suas amigas, por exemplo? O pessoal estranhou muito, eu ouvi muito questionamento, sim, eu ouvi muito, as pessoas falavam, nossa, mas você investiu tanto, né? E agora? O que você vai fazer com tudo isso? Vai ficar em casa, né? E eu cheguei a questionar Deus uma vez sobre isso. Eu falei, nossa Senhor, eu tô te obedecendo, mas e o meu investimento mesmo? O que acontece? E aí eu senti no meu coração a seguinte resposta naquele dia, que eu senti que foi o Espírito Santo falando comigo: olha a tua volta, você já tem o retorno de tudo que você investiu. Uau. Porque a gente tinha que construído. Resposta! A gente já lindo. tinha construído uma vida, casa, carro, a gente já tinha um patrimônio. E esse patrimônio ele foi construído em conjunto. Nesses 5 anos que nós ficamos trabalhando, sem ter filhos, antes da conversão, foram 5 anos de casamento. Mas mesmo assim, né? E depois que a gente entendeu que nós somos uma só carne, e não importa por onde o dinheiro vai vir, Exatamente. pelas aí minhas que tá o mãos negócio. ou pelas mãos dela, Você não sabe, importa, vem para nossa casa. uma vez eu vi um cara fazer uma pergunta assim, ó. Se você ganha 3 mil e a Joyce ganha 2 mil, quem ganha mais? Financeiramente sou eu, né? Então, mas assim, Mas na verdade, a os família dois ganha ganham. 5. Os dois Entendeu? ganham. Essa é a ideia, né? Porque. Mas é tão de. E como você falou, vocês passaram a ser orientados pela palavra. Né? Tipo assim, não era uma ideia
de humana, o machismo, o feminismo, nada disso. É a Bíblia. Porque essa é a dificuldade, Heber. Se a mulher se põe numa posição, dependendo da posição que ela se põe, dependendo, claro, é feminista. Se o homem se põe, é machista. Mas não é. Assim, nós, como cristãos, somos governados pela palavra de Deus, certo? É o carro-chefe, é ela que tem que nortear a vida do crente. E ponto. Então, então já estava lá na Bíblia, né? Você sempre esteve lá. Qual que é como eu falo, o objetivo da família. E aí eu tenho muita dificuldade, pastoral, muita dificuldade, porque tem casamento que acaba que não precisava acabar. Pois é. Tem família que se diz só que não precisava destruir. Por quê? Mas que ninguém quer abrir mão. Então, e as ideologias de hoje cooperam para isso, tanto o machismo quanto o feminismo. Inclusive, você que está assistindo a essa entrevista, caso você queira vir aqui e discutir, por exemplo, é possível ser feminista e cristã e tal, a gente pode pautar, né? Só de quem biblicamente aceite discutir isso. Né? E assim, só reforçando também que assim, não quer dizer que o que aconteceu comigo seja o correto. Né? Então, é a situação que o Senhor nos colocou para trabalhar em mim. Porque eu tinha toda essa construção firme que precisava ser derrubada. E derrubou mesmo? Derrubou. E aí, assim, respondendo a sua pergunta anterior, e o que eu fiz nesse período? Primeiro, você fica desnorteada mesmo, porque eu estava acostumada com uma rotina diferente, agora eu estou em casa com uma criança, né? E eu comecei a servir voluntariamente na igreja, na parte administrativa, auxiliar com alguns projetos, então isso me ocupava 2 dias na semana. Eu continuei fazendo imposto de renda pessoa física, orientando alguns amigos. Então o Senhor trazia trabalhos para mim e isso me mantinha a minha mente trabalhando tecnicamente, né? E aí eu comecei a visitar pessoas, ir no grupos de oração da tarde, conhecer mulheres, tomar café da tarde, reunia para levar as crianças depois que elas já estavam maiores no parquinho juntas. Então assim, eu criei uma vida social, eu criei uma ocupação, eu criei uma rotina. Tinha a administração da casa para fazer, porque agora eu tinha que dar apoio para que ele conseguisse seguisse a carreira executiva. E para ele seguir a carreira executiva, eu precisava dar o apoio para ele. Então, eu como uma mulher independente, né, moderna, então assim, o Roberto não precisava se preocupar, eu fazia mercado com criança, eu dirijo, eu pego estrada, eu ia para a cidade vizinha para levar para médico. Então assim, eu continuei viva dentro da minha casa. Viva e ativa. E ativa. O exemplo clássico é a mulher de Provérbios 31. Exatamente. Ela é uma mulher empoderada. Não tem problema nenhum, não é essa a discussão. Não é. Na verdade, a gente começa a ver o problema quando dentro de casa, que eu acho que é aí que está o negócio, é quando dentro de casa não se reconhece a liderança. Exato. Então é isso que dá o problema. Dentro de casa não se reconhece a liderança e aí, biblicamente falando, e assim, é tão agressivo hoje isso, falando mais uma vez pastoralmente falando, você pregar hoje esse modelo família bíblico é extremamente agressivo, as pessoas não querem ouvir. A pessoa acha que é ultrapassado, parece que você quer diminuir a mulher, parece opressor. É opressor. É opressor, né? Como se fosse uma defesa da liderança masculina exclusiva e a mulher é apenas uma empregada dele. Sim. É isso? Exatamente. Você nunca se sentiu assim? Não, nunca me senti assim, porque, como eu disse, como a gente foi orientado, né? Não quer dizer o fato de eu estar em casa que ele não podia me ajudar com o serviço doméstico. Tinha um dia que ele chegava lá, eu estava de pijama com 2 crianças, né? Porque daí eram duas já, né? E não tinha conseguido fazer as coisas. Ele falava assim, então deixa que eu faço a janta. Então vai tomar um banho que eu olho as crianças. Então assim, em nenhum momento ele deixou de cooperar, né? E a gente deixou de ser um só nas nossas decisões. E eu fiquei viva fazendo esses trabalhos, estudando, fazendo outras coisas. Outras ocupações o Senhor me trouxe nessa época. Mas um ponto importante também, que é nós como homens não podemos deixar de reconhecer o trabalho importante que elas fazem. Sim. E que é um trabalho pesado, né? Uma rotina muito pesada. Então a gente não pode deixar de reconhecer que esse suporte que ela me dá, né, contribuiu na minha carreira, contribuiu na minha ascensão, contribuiu no sustento da família.
Então, indiretamente, ela está trabalhando para o Exatamente. sustento da casa. Então, às vezes em casa eu falo que é força de expressão, né? Aí a minha esposa às vezes corrige, né? Às vezes você usa no pronome possessivo alguma coisa, né? Ah, o meu carro? Não, é nosso. Exatamente. Entendeu? Nosso. Porque o que acontece? Que nem você tá lá, você tá lá trabalhando na empresa, só que a Joyce está junto ali trabalhando, porque se ela tá lá fazendo o papel dela na casa lá, enquanto te dando segurança para você, pô, minhas filhas estão lá, né? Então, quer dizer, no final do mês o ordenado é da família. Né? Entendeu? Então esse é o legal. Só que parece que é meio difícil o pessoal entender. E assim, isso não quer dizer que eu não possa trabalhar, porque houve um momento antes da pandemia, em 2020, que o Roberto ficou desempregado e para ele se recolocar no mercado de trabalho leva um tempo, né? Essa recolocação, dependendo do nível que você tá de cargos, né? Vamos falar assim. Então, eu falei, e eu, como tenho uma profissão, eu estou pronta a voltar a trabalhar. E aí foi o período onde eu retornei a trabalhar, enquanto ele ficou em casa com as crianças procurando emprego. Então ela continuou qualificada, né? E não fechou as portas, né? Isso que é mais importante. Então, e o sustento da casa veio através das mãos dela. Essa é uma questão muito importante. Por quê? Deixa eu construir o raciocínio. Todos os pais hoje que têm condição de dar educação a seus filhos educam as meninas para terem uma vida profissional. Para nenhuma delas depender de marido e tal, até pela fluidez com que os casamentos ocorrem hoje, né? Existe hoje, dali 10 minutos não existe mais e tal. Então, para não depender de ninguém, você vai ter sua carreira, sua vida profissional e tal. Pois bem, esse investimento não é inútil nem fútil, mesmo quando a mulher vai cuidar da família em casa, né? Porque esse conhecimento, primeiro, amplia a visão de mundo dela, né? Coloca os pés no chão para que ela eduque seus filhos, não nas nuvens, né? Mas por uma realidade cada vez mais difícil. E ela está preparada para o que der e vier. Sim. Exato. Mas talvez o problema não esteja na forma como isso é colocado, porque assim, olha só como é que é rico que você falou, por exemplo. Eu não tenho filha menina, né? Mas se eu tivesse, eu daria essa instrução. Ela vai sim ser uma mulher poderosa, uma mulher que estudou, tal, mas aí você vai trabalhar a mentalidade dela para quê? Para você ajudar a sua família. Agora, assim, se começa desde pequeno, você falando assim, ó, não, você vai trabalhar para você não depender de homem. Você já começa a mostrar o lado negativo do negócio, né? Então, eu acho que o erro tá em você dizer assim, não, porque homem não presta, porque o casamento não sei o quê, não. E você começa a já criar a criança nesse contexto. Então, assim, eu acho que a fala que tá errada. Não, você vai estudar sim, ó, você vai investir, você vai ter uma faculdade, tal. Porém, é para você somar. Para você somar. Para se defender. Exatamente, de alguém. Até porque a questão da profissão está relacionada com o dom que a pessoa tem e a forma que ela pode contribuir servindo a Deus, né? Então, ser uma boa profissional, né? Na onde ela estiver, ela pode estar contribuindo, né? Então, isso, para mim, né? Isso é a minha visão, tá? Posso estar errado, mas assim, isso está relacionado com o dom e como Deus vai usar ela para servir. Amém. E eu acho assim, complementando, é que assim, nós, como cristãos, mulheres cristãs, pais de família que estão educando suas filhas cristãos, né? O principal ministério da mulher é a sua casa. Então, assim, ela tem que entender isso, né? A profissão não vem em primeiro lugar. Então, assim, se Deus está me dando condições, nesse momento que eu estou aqui em Extrema, de ficar em casa e cuidar em tempo integral da minha família, é isso que eu vou fazer. Se amanhã isso não for mais possível, eu tenho uma profissão, eu tenho um alvo, aonde buscar emprego, do que buscar emprego, né? Aonde ir. Então, assim, eu tenho essa direção, né? Que é o conhecimento terreno que o Senhor me permitiu ter. Mas o meu primeiro ministério é a minha família, é a minha casa, é aquilo que o Senhor me confiou. Mas tudo isso que você tem não é para você funcionar independente do seu marido, né? É para servir a família. Eu acho que é aí que está o X da questão. É para servir a família. Todo o seu preparo é para servir a sua família.
Se precisar você se recolocar no mercado de trabalho, não é essa a questão. Ninguém aqui está, né, defendendo assim, não, a mulher fica em casa, a mulher tem que ficar. Não, não é essa a ideia. A ideia é a seguinte, que eu acho que o que dá mais problema nos casamentos é isso. É que começa, como vocês viviam antes, né? Uma competição, né? Quem pode mais tal. E essa Quem ganha mais. Essa questão de não ser compartilhado, nada. Tem casal que tem carro, é o meu carro. Vocês têm 2 carros. É o carro da família, os 2 é da família. Agora, assim, não, você não põe a mão no meu carro. O seu você tá lá, você vai usar o meu. Não tem isso. Então é umas coisas assim que é anticristão. O que você pensa? Não, o que a igreja precisa despertar, a gente começou esse programa levantando. A igreja apoia ou não as conquistas femininas? Na sua opinião, irmã, apoia ou não? Eu acredito que sim, não querendo discriminar, mas as tradicionais talvez não, né? É o que eu vejo pelas amizades, né? Mas eu acho que tem que ter um entendimento melhor da palavra, né? Como o pastor disse, a Provérbios 31, ela era uma negociadora, ela era uma boa administradora, né? Então as pessoas têm que ver isso, né? Que nós mulheres, nós precisamos sim terminar os nossos estudos, né? Que isso é benéfico para a educação dos nossos filhos, para o apoio para o nosso marido, é sábio ter uma profissão, né? Mas eu não vejo, na minha opinião, esse apoio na igreja hoje assim tão forte. O que você faria se você tivesse poder para isso, para mudar essa situação? Se eu tivesse poder, eu colocaria maior conhecimento à luz da palavra, daquilo que fala em Provérbios 31, daquilo que Paulo fala, né, sobre o papel da mulher, sobre aquele trecho que eu não sei onde está, quando fala que a mulher sábia edifica a tua casa, né? Provérbios, né? Que coloca a mulher como coluna, né? Então, assim, a mulher ela tem que ter preparada para isso, porque ela é multitarefas, né? E eu acho que tem que ser incentivada por todos os lados, porque nós temos essa capacidade de absorver, de apoiar, de trabalhar, e para a gente poder apoiar, ser ajudadora idônea, eu entendo que, como diz na palavra, que a gente tem que se preparar para poder dar as informações necessárias e fazer os trabalhos necessários como ajudadora idônea. O senhor concorda? Concordo. Eu acho que assim, o que ela, talvez, só complementando, né? A igreja como um todo, assim, né? Eu não estou falando, por exemplo, da Tempo Vivo. A Tempo Vivo tem um outro pensamento, né? Da Nazareno, da onde a gente veio, também tinha um outro pensamento, né? Então, a gente usava os dons e talentos de cada um, né? E de mulher de provérbios, enfim. Isso aí como o serviço que cada um tem que prestar, né? Dentro da nossa família, né? Mas talvez algumas igrejas não tenham entendido isso porque não fazem base à Bíblia. Sim, sim. E assim, na verdade, por exemplo, você pega... fazendo uma definição do machismo, porque a igreja é acusada, né? Ela é acusada do machismo por causa das falas de Paulo. Mas assim, o que é um machista? O machista, primeiro, ele acha que ele é superior à mulher, e não é o que a igreja pensa. Pelo menos assim, nós não pensamos dessa forma. Ele acha que a mulher não é capaz, e a mulher é capaz de tudo. Então ela pode ser o que ela quiser. Então não é isso que está em questão. Então, assim, o machismo acha que a mulher tem que ficar para baixo, tem que ficar em uma posição inferior. E também não é o que nós pensamos. Agora, o grande problema que eu encontro hoje é dentro do lar. É dentro do lar. Porque 2 cabeças dentro da casa é monstro. É só monstro que tem 2 cabeças. Exato. Né? Agora, 2 cabeças dentro de casa, não. Então, na hora, parece que é uma queda de braço. Porque querem mandar. No caso, a mulher às vezes quer sobressair. Eu já atendi muitos casos, eu estou falando por experiência pastoral mesmo. Então, a minha briga hoje, que eu bato na tecla é isso. Eu até vou ler um texto aqui, Weber. Eu queria... Vamos ver. Olha que interessante esse texto aqui. Eu queria que o Weber comentasse um pouquinho. E vocês também, claro. 1 Pedro, capítulo 3. Esposas, sujeitem-se aos seus maridos, porque assim eles serão ganhos sem palavras, mas pelo comportamento respeitoso e puro de vocês, observando a vida piedosa e honesta de vocês. Não se preocupem com a beleza exterior, que tá indo, eu estou mais ainda na contramão, né, desse mundo.
que depende de joias ou de roupas bonitas ou de penteados exagerados. Ao contrário, sejam belas interiormente em seus corações, com um espírito amável e manso, que é tão precioso para Deus. Esse tipo de beleza interior foi o que se viu nas santas mulheres do passado, as quais colocavam sua esperança em Deus e se sujeitavam aos planos do seu marido. Sara, por exemplo, obedecia ao seu esposo Abraão, respeitando-o como cabeça da casa, chamando-o de Senhor. E se vocês fizerem o mesmo, estarão seguindo os passos delas, como boas filhas e fazendo o bem. Assim vocês não precisarão ter medo. E aí, esse texto, o que você acha? Combina para os dias atuais? Mas nada. Em nada. Vai ter que atualizar, então. Não. É uma questão complicada. Por exemplo, ele menciona Sara, né? Sara se sujeitou a peregrinar para tudo quanto era canto, né? Seguindo o marido. Ela não era perfeita, teve lá o episódio lá de Ismael. Mas quando Abraão ficou com medo, ela se sujeitou a Deus para protegê-la, porque o marido foi um banana. Sim, sim. Né? Foi um tremendo de um banana. Nem assim ela desrespeitou, nem afrontou o marido. É aí que eu acho que Pedro está dizendo, ela confiou no Senhor, que Deus a protegesse, e como de fato protegeu, né? E o Abraão deve ter passado uma vergonha. Não, e é interessante a parte final, que ela fala assim, ó. Como boas filhas e fazendo o bem. Assim vocês não precisarão ter medo. Ou seja, a mulher pode se colocar nesse papel sem ter medo. Porque confia no Senhor. Exatamente, porque assim, ela vai estar protegida pela palavra de Deus. Agora, o versículo seguinte, que o irmão não deu... Não, mas vou ler. Porque senão vai falar que eu sou machista. O meu moto, e é aí que Pedro fala um monte de coisa para as mulheres, para os homens ele fala um versículo só, mas misericórdia. Então vamos lá, vamos ver aqui o que diz. Mas vocês querem comentar alguma coisa desse versículo ali antes? Não, eu acho que para isso aí sem comentário, mas o outro eu ia comentar a nossa parte como sacerdote aqui. Então vamos lá. Você quer falar alguma coisa? Eu acho que é importante seu posicionamento, seu Joyce, sabe por quê? Porque esse podcast depois vai ser ouvido por muitas pessoas e você está sendo usado aqui hoje também para ser uma referência. Eu acho que assim, uma das questões das igrejas é pegar um trecho do texto como esse e levar ele literalmente, sem entender qual é o contexto, qual a raiz, referente ao que ele está falando, e levar de forma muito literal cada palavra. E aí isso acaba trazendo esse entendimento da mulher superior, a mulher que não pode falar dentro da igreja, né? A mulher que não pode se expor, que não pode se sobressair, né? Então, eu acho que assim, a explicação que nem o reverendo fez sobre esse texto, agora, essa breve, já tira essa sombra, né? Então, eu acho que é isso. É muito importante a gente entender o contexto, né? Não só o texto. Então, porque se de repente você pega um contexto desse e começa a falar ou distorcer o significado da palavra submissão, pode ser que você transmita uma ideia errada do que a Bíblia está falando. Né? A submissão como o mundo tem interpretado hoje, né? De maneira ruim. Mas aí que tá, irmão. Eu conheço o Casados para Sempre, estive lá no Fox on the Family nos Estados Unidos e tal. Mas eu acho que há um pequeno equívoco entre muitos que ministram para casais. Não é submissão, é estar sob a mesma missão. É como se fosse um parceiro, uma parceira. Mas diminui o tamanho da coisa chamada subordinação, que é um palavrão hoje. Né? Falar que a mulher é subordinada ao marido é quase um crime. Mas existe sim subordinação. Quando a gente vai para o texto de Efésios, quando Paulo fala, que é o texto mais criticado aí pelas mulheres, né? Paulo fala que a mulher está sujeita ao marido, mas Paulo diz também, assim como o marido está sujeito a Cristo,
E como Cristo está sujeito a Deus. Aí eu pergunto, Cristo se subordinava ao Pai? Claro. Sim. O homem, o marido decente e bíblico se subordina a Cristo? É claro. Por acaso isso torna Cristo inferior ou o homem inferior? Não. Então a subordinação feminina ao marido também não a torna inferior. Essa é a questão. É que não a filosofia de hoje não aceita esse tipo de coisa, porque não, ela tem que ser igual. Igual ela é. Né? A minha esposa estava me mostrando um áudio de uma irmã da igreja na TV Novo Tempo, em que ela estava falando, quando Deus criou o homem e mulher, Gênesis capítulo 1, lá está escrito que Deus fez macho e fêmea, os dois imagem e semelhança de Deus, iguaizinhos, sem nenhuma diferença. Onde houve a diferença? Na queda. Na queda, exatamente. O homem recebe como castigo ter que se matar para sustentar a família, né? E a mulher recebe como castigo as dores de parto e a subordinação ao marido. Então, essa relação complicadinha aí é resultado da queda. Mas com a graça, ela acaba. Isso, é isso que eu ia falar. Então, assim, hoje, com a vinda de Cristo, eu entendo, no meu entendimento agora, eu não sou teóloga, nada, mas o meu entendimento é que agora eu retorno ao original de Gênesis. Uhum. E retornando ao original de Gênesis, existe uma hierarquia. Assim como Cristo se submete ao Pai, eu me submeto ao meu marido. E eu acredito que fazendo isso, eu estou obedecendo a Deus e eu estou agradando a Deus, estou mais perto de Deus, porque Deus age na minha vida através do meu marido, né? E eu não vejo isso como algo ruim. Então, se você for colocar de uma forma figurativa, trazendo provérbios, mulher coluna e o homem, digamos assim, você imagina que seria o telhado, né? Que a mulher é a coluna, ambos fazem o quê? No final tem uma casa. Só que tem uma hierarquia aí, os dois se unem, é uma só carne. Então tem que ter um papel, como se une, mas como que é essa hierarquia na união? O homem está ali, né, como telhado, a mulher está ali como coluna, e se a mulher não estiver ali na sua posição como coluna, dois telhados, a casa cai, né? Então, assim, essa hierarquia ela existe, eu respeito, e eu acredito que, sim, é uma forma de você chegar a Deus, né? Assim como Cristo, né? Tem a hierarquia de Cristo, Espírito Santo, também tem a hierarquia da criação de Deus. Agora vejam o que a Bíblia diz sobre o marido bíblico. Vê se ele é mandão. Pastor? Vocês, maridos, eu tô lendo na Viva, tá? Na Bíblia? Vocês, maridos, devem ser cuidadosos com suas esposas, estando atentos às necessidades delas e respeitando-as como sexo mais frágil. Lembre-se que vocês e suas esposas são co-herdeiros do dom da graça da vida. Ajam assim para que suas orações não sejam interrompidas. Então, várias coisas aí precisam ser ressaltadas. Já lhe passo a palavra. Começando do fim. Se o marido não age assim, ele pode ser o crente mais santo do mundo. Deus não ouve a oração dele. Então, se você aí, mas Deus não me escuta, dá uma olhadinha em 1 Pedro 3,7, se você não está incorrendo nesse erro aí, porque bloqueia a oração. Começa daí. Depois, diante de Deus, os dois, esposo e esposa, são co-herdeiros iguais da graça. É aquilo Exatamente. Que você falou. Em Cristo nós voltamos ao estado original. Né? E a função do marido não é mandar, é ajudar a esposa nas tarefas diárias. Tem uma versão que fala coabitando com ela. Com entendimento. No dia a dia com entendimento. É isso mesmo? É isso mesmo. Nós somos uma só carne, não tem como a gente fugir disso, né? Então, se eu não estiver pronto para ajudá-la, para apoiá-la, né, eu vou ser prejudicado, né? O peso dela passa para mim, né? Então, é lógico, né? Toda a responsabilidade sobre as questões espirituais da casa é minha,
né? Mas isso não me impede de ajudá-la no dia a dia, ou de estar junto com ela, caminhar junto com ela nas coisas que são importantes dentro de casa. Quem cozinha melhor, né? Você ou ela? Eu acho que ela cozinha muito melhor. Mas você não vai escapar, vai ter que fazer também. Mas assim, a gente nota que essa questão de cada um tem as suas funções, tá? A gente sabe tudo. E o marido, ele acaba não se posicionando, que é o tal do banana que a gente fala. Quando Adão e Eva, na queda, é interessante, a gente estava comentando sobre isso, né? Que quem comeu o fruto foi Eva. Mas quem Deus veio procurar foi ele. Não foi isso? Sim. Né? Então, assim, o cara precisa se posicionar na família. Como o líder da casa, em todos os aspectos. Isso, e assim, a minha fala pode, às vezes, soar até como uma fala machista. Porque a gente tem que sair se defendendo, né? Porque a turma fala. Mas, assim, espiritualmente, como você falou, Deus vai cobrar do cara. É o cara que é o responsável. É ele que é o líder. Foi colocado no ombro dele essa posição e ele precisa se posicionar. E a gente hoje vê o quê? Muito cara frouxo demais, cara. Por isso que precisa do curso de hombridade. Exato. E a gente, inclusive, esses cursos, né, que a Joyce e o Roberto falaram, nós vamos introduzindo na nossa igreja porque é muito bom, muito bom. Então, eles estão fazendo hoje o curso de finanças lá, já estão se preparando para estabelecer o Casados para Sempre. E os demais cursos que são muito bons, a gente vai também agregar, porque agora, imagina que pouca vergonha, hoje a gente está num nível que tem que ensinar o cara a ser homem, né? Porque o cara... Mas literalmente, ensinar a pessoa assim como ensinar a mulher moça a ser mulher. Exatamente. Né? E nós vemos claramente o que o Novo Testamento fala, né, que o príncipe desse século cegou o entendimento na sociedade brasileira aqui, não precisa nem para fora, você vê claramente um movimento de negação disso, né? As mulheres sendo incentivadas, as meninas do primeiro ciclo, do primeiro, como é que fala? Primeiro grau, né? O fundamental, sendo incentivadas a não se depilar mais, a não usar maquiagem, negando a feminilidade delas, né? E ao mesmo tempo os meninos, eu conheço escolas em São Paulo que marcaram o dia da saia. Os meninos tinham que ir vestidos de saia ou de vestido. Escola pública, pagas com o meu e seu imposto, né? Que é para destruir essa rivalidade, essa diferença de gênero e não sei o quê. Olha, misericórdia, né? Não, misericórdia, olha, tá tudo errado. Eu digo o seguinte, se Jesus demorar, eu ouvi isso há muitos anos atrás, se Jesus demorar muito para voltar, Deus vai ter que pedir desculpa para Sodoma e Gomorra, porque a coisa tá... Gente, é um absurdo o que está acontecendo. Realmente o mundo está cada vez pior, na ladeira abaixo mesmo, tá ladeira abaixo, descendo mesmo. E a igreja ainda é a esperança para essa sociedade, enquanto Jesus não volta, entendeu? Então a gente precisa de pessoas como vocês que se posicionaram, que a história, eu acho uma história de volta, por isso que eles estão aqui, porque a história é bonita, porque vocês, em nome da família, vocês abriram mão do eu de vocês, né? Então, em nome da família, vocês abriram mão do eu de vocês. Então, é muito importante isso. Agora é uma pergunta difícil. Quem sabe a última, né? Está quase na hora de acabar. Irmã, nunca ninguém chegou para a senhora, ou mesmo a senhora mesmo, muito inteligente, muito vivaz, né? Pensou assim, mas e se um dia o Roberto me largar? Então, na verdade, assim, isso já aconteceu, né? Esse questionamento interno. E mesmo depois de convertidos, acompanhados e tudo mais, a gente já se ameaçou com um divórcio, né? No calor da briga, né? Quem que briga entre você? Quem? Eu acho que é os dois. Os dois são teimosos. Enfim, e aí, nós entendemos, né? Assim, isso aconteceu nos 2 primeiros anos de conversão, mais ou menos, né?
O que nós entendemos? Que nós temos uma aliança. E que a aliança ela é vitalícia. Né? A aliança que o Senhor tem conosco é vitalícia. Né? Um exemplo, a aliança que ele fez lá depois do dilúvio é vitalícia. Tanto que aconteceu aquele monte de coisa, por exemplo, lá no Egito, por mais que ele tenha se irado, né, quando ele foi tirar o povo do Egito, ele não abriu mão da aliança, porque ele tinha feito uma aliança com o povo. Né? E eu tenho uma aliança com o Roberto, e ela é vitalícia. Então chegou em alguns momentos muito críticos, porque nós não somos perfeitos, de um olhar para a cara do outro e falar assim, bom, nós estamos numa aliança, não tem saída de emergência, nós vamos ter que ficar aqui até a nossa velhice. E aí, como que nós vamos resolver esse problema? De alguma forma ele tem que ser resolvido. Então, a gente como nós somos um pouco técnicos, então a gente trata isso também de uma forma técnica, no sentido, e aí, vamos pôr no papel, como que a gente vai resolver? Quem vai abrir mão de quê? Como chegar num acordo? Porque nós entendemos que a gente vive nessa aliança. Então, eu não tenho esse medo hoje. Isso aí nós fizemos os acordos, né? Então nós decidimos em vários momentos que tipo de acordos a gente poderia fazer. E um deles é não mais nos ameaçarmos com divórcio. Então por a exemplo. gente não fala mais isso. Agora você acabou com a minha pergunta. Vou fazer a pergunta assim. Faz de conta que você não falou isso. Então tá bom, vamos lá. Meu irmão, você não tem medo, por exemplo, de que a irmã Joyce se desvie, porque vocês têm um pacto diante de Deus, ok, tá bom. Mas e se um dos dois se desviar? Né? Então, a Joyce se desvia, vai embora com as suas filhas, ela não trabalha e entra na justiça e vai ter que pagar pensão para ela e com as duas meninas você está lascado. É melhor manter ela no empreguinho dela, que pelo menos a pensão é menor? Nós fizemos essa aliança, nós tomamos a decisão juntos e nós oramos por isso. Né? E assim, nós acreditamos que a nossa aliança foi feita, né, embaixo de oração, com a bênção de Deus, e nós acreditamos nisso. Então a gente trabalha com esse princípio. Eu não posso trabalhar com o princípio de ter uma válvula de escape, de ter uma saída de emergência. Eu não posso trabalhar dessa forma. Né? Eu não posso viver dessa forma. Né? Então, o que a gente faz é essa reciclagem, né? de estar sempre investindo no nosso casamento, que é isso também, né? Isso que eu ia falar. A gente tem que investir. Tem que tomar cuidado, não. Quem cuida do nosso casamento é Deus, então tá tudo certo. Não. Tem que zelar. Tem que zelar. Sim, Nós fazemos o tempo essa manutenção. O tempo todo. O tempo todo. Que é muito fácil a gente relaxar, né? Dar uma... casei agora... A gente relaxa muito. E na fé, com essa desculpa de descansar em Deus, a gente relaxa também. Então esse zelo com a relação sempre aos pés do Senhor tem que ser constante. Porque o diabo está também constantemente querendo encher a paciência da gente. Né? Agora uma pergunta que eu queria fazer, que na verdade ela vai ser direcionada, eu queria ouvir sua posição sobre isso também. Você não é entrevistado, mas vamos lá. Você acha que o crescimento dessas ideologias, né, que desconstrói a família, tal como a gente tem visto, tem a ver com a omissão do homem? Claro, lógico. Né? Aquilo que o irmão Roberto está dizendo o tempo todo hoje. O homem é o sacerdote do lar. O que é que faz o diabo? Enfraquece ou derruba o sacerdote, aí ele tem espaço livre para atuar. Né? Por exemplo, uma das funções do sacerdote é vigiar espiritualmente. O que é que os nossos filhos e filhas estão aprendendo na escola? Na escola fundamental, não estou falando de faculdade, não estou falando de segundo grau, estou falando de primeira, oitava ou nona série. Eu vou além, viu? Não é só na escola não, aqui ó. Então, nem se fala. Entendeu? Porque tem gente que está perdendo a família dentro de casa. Por causa da internet. Porque tá lá, sutilmente lá, estão lá no conta-gota botando nos filhos da gente. Esses benditos e essas benditas influencers de hoje, que tipo de exemplo eles dão e elas dão? E a moçada vai que vai. Vai. Por isso que eu tô dizendo, tá faltando referência. Sabe o que eu vi um cara falando assim, antigamente o filho queria parecer com o pai. Hoje o filho tá querendo parecer com o Bob Esponja, pô. Então. Entendeu? Tipo assim, não tem referência. Então, assim, por isso que eu falei,
bati nessa tecla da omissão do homem. O papel importante do homem, ó. Eu tô falando aqui, eu sei o que é um divórcio na minha família. Então, meus pais se divorciaram. E aquilo me abalou profundamente e até hoje, eu tenho 40 anos já. Até hoje, é um assunto para mim que eu não superou. Por quê? Porque o que acontece? A falta da figura masculina na família. Por isso que eu sou contra na educação a mãe chegar e ficar desmerecendo, né? Uma mãe fala, e desmerece, não sai pra nada, tal, tudo. Não sabe o mal, porque ela tá semeando pro futuro, não é pra agora. Porque agora a criança não entende nada, mas é pro futuro. Então, assim, batendo na tecla, o homem, a figura masculina na sociedade, ele é uma pessoa muito importante, muito importante. Então tem que ser resgatado. A gente estamos precisando de referências. Exatamente. Quer acrescentar mais alguma coisa? Estamos chegando ao fim. Não, eu acho que da minha parte era isso. Realmente a gente tem que investir no primeiro lugar no nosso casamento, né? Eu acho que nosso casamento, fortalecer o nosso casamento e depois investir na família, né? Nos filhos, né? Então existe distinção entre casamento e família? Casamento é assim, a base do casamento, no nosso entendimento, a primeira relação é a minha com a Joyce. Uau, é isso mesmo. Primeira relação minha com a Joyce e depois a minha com as filhas. Porque elas vão embora. Sim. E vocês ficam. Eu falo isso em casa para meus filhos. Mas esse é o grande problema de grande parte dos casais. Principalmente por falha, me perdoe, irmã, da mãe. Ela esquece que tem marido. Sim. E as mulheres têm a tendência, no período puerperal, é assim que fala? Puerpério, né? Sei lá. De achar que o homem, não, ele tem que entender, agora eu sou mãe, eu tenho um neném e não quero nem saber. Não é assim. Sim, e a gente toma esse cuidado. Então, assim, a gente separa tempo só para nós, né? Tempo para assistir um filme junto, tempo para sair. Quando temos a oportunidade, já participamos de encontros de casais, aquele que você viaja, passa o final de semana num hotel com palestras, né? Então a gente já participou de conferência para casais, né? Então assim, a gente procura estar sempre alimentado, fazemos reciclagem dentro dos cursos que a gente é habilitado, mas o mais importante, a gente investe em nós, porque se nós estivermos bem, nossas filhas estão bem. É isso que é o nosso entendimento. Então a gente não deixa de investir nesse tempo nosso, né? Esse tempo de qualidade nosso. Eu costumo falar em casa, eu falo mesmo. Uma vez não lembro qual dos dois, mas acho que foi o Josué, certeza que foi ele. Falou de qualquer jeito lá com a minha esposa, né? Falei, opa, você vai falar assim com a minha esposa não, rapaz. Falei, boa. Você não vai falar assim com a minha esposa não. Por quê? Não é com a mãe dele. Exatamente. Tipo assim, ou seja, eu ponho ele no lugar dele. Por quê? Porque eles vão embora, eu sei que eles vão embora. Você acha que eles vão ficar na minha? Não vai nada. Então é o seguinte, minha prioridade é minha esposa. Eu falo pra eles, ó, vocês não é a minha prioridade. Minha prioridade é minha esposa. Eu deixo claro pra eles. Porque senão... Não, eu falo, eu sou firme. No caso dos meus filhos são homens grandes, eu falo na mesa, eu sou firme mesmo com eles. E assim, eles não se sentem nem diminuídos. Por quê? Porque eu acredito que essa minha postura tá ensinando eles que é assim que eles têm que se portar no casamento deles. Que a prioridade deles também tem que ser a esposa deles. Tá certo. Não precisa ter dó deles não, viu? Você se sente prioridade dele? Sim, eu me sinto. Você sente o amor que ele sente por você? Sinto. E o irmão? Também. Vamos falar assim, uma via de mão dupla aqui, né? Assim, tudo isso aconteceu porque ambos a gente teve esse discernimento e essa decisão foi tomada junto, né? Né? Não foi algo individualista, né? Senão não ia acontecer isso, né? Então, sinto sim, né? E eu continuo acreditando e vou continuar acreditando. Você tem 2 filhas. Sim. E o mundo está devorando para passar para elas essa ideia de que elas têm que cuidar da vida delas e não dar satisfação para ninguém, né? Que não precisa de homem. Vou repetir aqui um fato que aconteceu lá no Vejam Só. Uma convidada estava lá,
falou assim, olha, presenciei uma cena que eu inimaginável. Estava eu e meu filho no prédio, indo para o elevador, e saiu uma vizinha com a menina, né? E aí eu falei pro meu menino, abre a porta do elevador para sua amiguinha, né? Seja um cavalheiro. Aí a mãe da moça, da menininha, falou assim, de jeito nenhum, minha filha não precisa que homem faça coisa alguma por ela. Era um garoto. Então, é esse o mundo que as suas filhas vão crescer e receber. Se pelo menos a igreja for diferente, já vai estar bom, né, pastor? Exatamente. E essa é a importância da igreja na sociedade. Se Jesus não voltar antes, que a nossa expectativa é o retorno do Senhor Jesus, mas o mundo está desse jeito mesmo e nós, como cristãos genuínos, precisamos deixar essa marca. Mostrar que, por exemplo, lembra que eu falei para você, tem um ditado popular que diz, segura, não, como é que é? Segura, como é que é? Prenda suas cabras que eu estou soltando meu bode. Que eu estou soltando meu bode. Você já ouviu esse ditado? Essa linguagem para mim não faz sentido nenhum e na minha casa não. Na minha casa meus filhos eles vão aprender a tratar uma moça e esse comportamento, por exemplo, eles têm que respeitar a moça certinho, como o Heber falou, esse cavalheirismo, né? Lá de abrir a porta, lá tudo, não é tratar de uma maneira grosseira, porque é o que vai, é a sociedade, depois é o que vai reverberar aí na sociedade. Pois é. Muito bom. Quem quiser achar vocês, encontra onde? Lá no Tempo Vivo? No Tempo Vivo. Assim, a gente não é muito ligado em rede social, né? O Roberto não tem Instagram, eu tenho, né? Mas, assim, nossas contas são fechadas, não somos, assim, discretos, né? Mas no Tempo Vivo estamos aí disponíveis. No Instagram não pode, quem quiser? Pode, eu só não tenho certeza do meu endereço. Que legal. Maravilha. Desculpa, eu não lembro como que Mas se quiser entrar em contato com a Joyce, entra no Se Não Vejamos, com a Joyce, com o Roberto, e a gente passa o contato lá por lá, então, né? Pode ser? Pode ser. Aliás, renovando o apelo para que você mande suas sugestões de temas, entrevistados ou perguntas. A gente está aqui bolando aí, reunindo as perguntas, fazer um programa só de respostas, né? E também, como é que é o negócio? Tem que dar que eu também não sei nada de rede social. Tem que dar o like. Eu quero pedir para você fazer o seguinte, vocês que estão aí acompanhando esse bate-papo, o que você ajuda muito a gente fazendo aqui, não paga nada, isso que é legal, porque a pessoa não custa nada ela fazer e ela não vai pagar nada por isso. Então, ninguém vai pegar seu dinheiro, né? Você só vai fazer o quê? Você só vai primeiro você vai se inscrever no canal, aí você vai curtir e você vai compartilhar. Então você pega lá, vai no compartilhar aí e dispara para um monte de gente, para o pessoal ver esse conteúdo aqui que está sendo relevante. E eu acho que merece uma parte 2 disso aqui para a gente falar de educação de filhos. Lógico, no mês de maio, mês das mães. Boa! Né? Aí a gente o casal já está escalado para vir num dos podcasts do mês de maio aí, né? Qual a idade das meninas? 7 anos e 9 anos. Maravilha, beleza. Vai parar por aí? Sim. Nós já deu. já deram sua contribuição, né? Já demos, oramos e é isso aí. Então tá bom. Deus abençoe, fiquem na paz. Amém. Pra você, Obrigado, gente. Um ósculo santo, até a próxima. Deus abençoe.